Vamos ler 1 Coríntios 15, verso de 1 a 4, será a base para o nosso assunto de hoje. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite com cânticos, orações e também te louvaremos no ensino da palavra e como nós recebemos o ensino. Que o teu Espírito, mais uma vez, clareie nosso entendimento, dissipe de nós as distrações, que nós estejamos guiados por ele, sendo guiados por ele a um entendimento claro do primeiro assunto que nós vamos estudar hoje, Senhor, que é crucial, importante, fundamental para tudo que virá posteriormente. E o Senhor nos ensine a sermos bons evangelistas, bons propagadores da fé evangélica, daquilo que nós cremos. Sabemos que o Senhor sempre nos dá oportunidades de compartilharmos o evangelho. Sabemos que o Senhor sempre abre portas para a pregação do evangelho. Sabemos que o Senhor chama oficialmente pessoas para servirem na pregação do evangelho, mas sabemos também que todo crente é chamado, vocacionado para ser um evangelista, para ser um missionário onde o Senhor o colocou. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê paixão pela tua glória. É o que nós te pedimos. Que o Senhor, através desses estudos, use cada um dos assuntos que vamos estudar para impulsionar a cada dia mais e mais a nossa igreja para o trabalho de evangelização, para o trabalho de missões, não apenas seguindo programas, mas fazendo disso um estilo de vida, aproveitando cada oportunidade, cada porta que o Senhor nos abre para pregarmos, anunciarmos o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa petição, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos introduzir esse assunto respondendo à pergunta: o que é o Evangelho? Este é um tema muito óbvio, né? E parece ser muito ABC para uma igreja de 125 anos, que tem pregado o Evangelho durante mais de uma centena de anos. Mas é necessário sempre voltarmos às bases. No dia que nosso coração estiver orgulhoso para aprender de novo sobre as bases, é porque nós já estamos muito afastados de Deus. Quando nós dizemos assim, isso aí eu já sei, não preciso ouvir mais, é porque nós não estamos em postura de submissão ao nosso Deus. Porque nós erramos em coisas básicas. Se nós, a Igreja de Deus, de modo geral, fizesse o básico, a realidade da igreja brasileira era outra. O básico, nós não fazemos. Então nós precisamos entender, de fato, o que é o Evangelho à luz das Escrituras, porque há muitas vozes dissonantes no nosso meio, dizendo que aquilo é o Evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. Você vai para frente aí um pouquinho. Vai passar 2 Coríntios, vai chegar em Gálatas. Vamos ler o versículo 6. Do versículo 6 até o versículo de número 17. Mas eu vou fazendo pausas aqui na leitura. O texto vai dizer, Gálatas 1, eu disse o versículo, não disse o capítulo.
capítulo 1, versículo 6 ao 17. A Galácia era uma região de igrejas, não era uma cidade. A gente pode errar achando que quando Paulo fala aos Gálatas, nesta epístola, Paulo está falando a uma cidade, como a cidade de Corinto ou Éfeso. Aqui Paulo está falando para um grupo de igrejas, um conjunto de igrejas, que estavam enfrentando o mesmo problema, que era a luta contra a judaização das igrejas. Um grupo de judeus que era bem articulado, ao que parece, por onde Paulo passava pregando, eles vinham depois para desmanchar e tentar injetar judaísmo ali, né? E as igrejas da Galácia estavam sofrendo com isso, e Paulo escreve uma carta, e eles estavam muito irritados quando ele escreve essa carta. Mas ele nos diz o seguinte, através do versículo 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vindo, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Lembremos do que nós lemos em 1 Coríntios, que ele disse: o evangelho que eu recebi é esse. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que Paulo está dizendo é com base nisso. Se alguém vai além do evangelho que vocês receberam de mim, este que tal coisa prega é um maldito. E seja ele amaldiçoado, porque é um outro evangelho. Então, naquele período já existiam vários tipos de mensagens, né? Existiam aqueles espiritualistas que diziam assim: não basta só crer que a salvação é pela graça, você precisa orar aos anjos. Precisa dar uma oradinha a um anjo, né? Santo anjo protetor e tal. Olha, tá vendo? É assim que a gente pega. É assim que a gente prega. Só basta o pastor jogar a isca e já pega o peixe pela boca. Existiam aqueles que diziam: ok, a salvação é pela graça, mas é preciso fazer algumas coisas. Não é só assim chegar e crer e acabou e ser salvo. Você tem que fazer algumas coisas para que você tenha salvação. No contexto dos Gálatas, era a circuncisão. Eles precisam se circuncidar, senão vocês não vão ter a salvação. Isso vai aparecer de várias outras formas no Novo Testamento, como uma espécie de adição à doutrina da salvação, adição à doutrina da graça. Eu vou voltar a esse assunto um pouco mais à frente e eu vou fazer uma afirmação aqui, que talvez pareça muito radical, mas que é necessário e seja dito quanto a isso. Mas veja o verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, leva aqui a doutrina da eleição, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, depois do encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco,
Paulo passou um grande período de reclusão e reflexão, e como ele diz aqui, eu não aprendi de tutor humano o evangelho. Paulo era um doutor na lei, a gente precisa lembrar disso, né? Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e estudou com um dos maiores doutores da lei da época, que era Gamaliel. E Paulo sabia das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Mesmo como judeu, ele sabia disso. Então, agora, depois de convertido, a luz da graça de Deus na sua mente faz com que ele faça as conexões certas entre esses textos do Antigo Testamento com quem era Cristo, o cumprimento desses textos. Então, ele, de fato, tem uma série de revelações da parte de Deus, era um apóstolo de Deus. Em 2 Coríntios 12, ele diz que foi levado ao terceiro céu e viu coisas que nenhum homem viu. Então, ele teve grandiosas experiências com Deus e recebeu de Deus o evangelho da graça, que é o que ele ensina. Depois desse período, ele vai ter contato com os apóstolos, né? E conhece os apóstolos e conversa com eles em alguns momentos, inclusive há um registro aqui de uma santa desavença entre ele, Pedro e Barnabé, e aquele novo apóstolo repreende aquele que era o mais importante do colégio apostólico, o apóstolo Pedro, e repreende inclusive Barnabé, que foi aquele que lhe deu a destra, estendeu a destra quando ele converte-se, né? Eles estavam agindo simuladamente diante dos judeus, e quando os judeus não estavam, eles tratavam de forma mais amigável os gentios. E Paulo repreende eles por essa ação. Então aqui, Paulo mostra um contraste entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Ele mostra que pregava o verdadeiro evangelho, mas eles tinham outros evangelhos. Não é diferente no nosso tempo. Há muita gente dizendo que é o evangelho que está sendo pregado, porque menciona o nome de Jesus. Porque pega a Bíblia, não é? Esses dias eu ouvia um pregador coach brasileiro, muito requisitado, inclusive teve por aqui em Caruaru, no ano passado, ele dizendo que ninguém paga para ouvi-lo pregar, a pessoa paga para usar o ambiente. Você paga para estar no teatro onde vai ser o evento. Você paga pelo ar-condicionado, para me ouvir pregar, não. Eu prego de graça. A gente precisa pagar o evento, né? Precisa pagar o jogo de luz, o palco, tudo que vai ser feito. Então, aí você vai ver o teor da mensagem deste homem, né? Não é o evangelho de Deus. Quando um homem diz, você é o ponto fraco de Deus, ou você é o centro, irmãos, isso é outro evangelho. Não, mas tem que interpretar no contexto. Que contexto? Qual é o contexto que explica que você é o ponto fraco de Deus? Não tem contexto que explique isso. Qual é o contexto que explica que você é o centro da vida de Deus? Quando a Bíblia diz completamente o contrário disso, diz que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então ele é o centro de todas as coisas. Inclusive a Bíblia chama ele de sol. Sol da justiça. Então ele é o centro de todas as coisas, né? Então antes da gente definir o que é o evangelho, a gente precisa meditar sobre um monte de coisa aqui, sobre o que não é. Porque a gente sabendo o que não é o evangelho, a gente tem uma noção, pelo menos, do que está ao nosso redor, do que está acontecendo, para que a gente tenha discernimento nisso. Eu fico preocupado com alguns crentes quando dizem assim, não, mas eu escuto determinado pregador, mas eu separo o que é bom e o que é ruim. Ora, quando você vai ouvir um pregador tirando sujeira do feijão, isso aqui é grão, isso aqui é lixo, isso aqui é grão, isso aqui é lixo. Vai ter uma hora que vai passar o lixo e você não vê, você só vai ver quando o dente quebrar. Eita, ficou essa. Aí pronto, quebrou. Liga para Carlinhos. Vou aí. Vou passar aí no consultório. Né? Em primeiro lugar, irmãos, o evangelho não é a promessa de uma prosperidade financeira. Isso não é o evangelho.
há muitos crentes que não vão prosperar financeiramente. Há muitos crentes que vão viver toda a sua vida pobres. Durante toda a história do cristianismo, a gente vê isso. Toda a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, a gente vê isso. Na verdade, há leis que regem o socorro aos pobres. E Jesus disse: os pobres vocês sempre terão com vocês. Então, a prosperidade financeira não é o evangelho, mas muitas pessoas acabaram engolindo esse tipo de mensagem caracteristicamente neopentecostal, de uma última onda do neopentecostalismo. Porque existem várias ondas. Primeiro, você tem o pentecostalismo clássico, que defendia e defende ainda, né? O pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e a contemporaneidade dos dons. Esse é o pentecostalismo clássico, que defende uma coluna, um centro dogmático, igual às igrejas reformadas. A Bíblia é a palavra de Deus, o inferno existe, a salvação é por Jesus, o homem é pecador, a mesma coisa. Você tem aí o pentecostalismo clássico. Depois disso, você vai ter a máxima: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então agora não é mais apenas o batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas, agora é a cura no meio do povo. No meio do povo. Eu me lembro que eu era garoto, na minha igreja, uma igreja congregacional, levaram um pastor desse ramo aí. E tinha uma irmã da igreja, ela tinha um sério problema na perna, ela andava arrastando a perna. Um sério problema. Ele disse: a senhora crê que Deus vai lhe curar? Mas creio. E ele disse: pois saia correndo no corredor dessa igreja, vai e volte. A irmã foi. Foi e voltou. A igreja pegou fogo, irmãos. Que milagre. A irmã aleijada andou. Na segunda-feira, a irmã estava internada. É uma Nara, fisioterapeuta, para cuidar da irmã. Todo mundo, se quiser, a gente tem aqui na igreja. Né? Qualquer problema, a gente já tem aqui na igreja. A gente já está preparado. A irmã adoeceu, era um problema crônico que ela tinha na circulação. Né? Então, aquele pregador vinha por X e só vinha por X. Esse tipo de mensagem frustrou muita gente, porque muita gente começou a perguntar: por que Deus não me cura do meu câncer? Então, alguns pregadores começaram a responder: porque você não tem fé. Você não tem fé. Mas enquanto estava aí, ainda estava bom. Ainda estava bom. Aí veio uma outra onda no neopentecostalismo, conhecida teologia da prosperidade. E a partir de então, você não tem mais nada do evangelho. Até aqui, ao movimento de cura no Brasil, você ainda tem o centro do evangelho sendo pregado. A prosperidade para frente, você só tem paganismo. Tem que fazer campanha para prosperar, campanha para casar, campanha para tudo. Campanha para trocar de carro, campanha para trocar de casa. Esse é o tipo de mensagem que essa teoria, que não tem como chamar de teologia, que aquilo não é teologia, que essa teoria começou a ensinar. Você precisa dar, não é só receber. Primeiro você precisa dar. Dar. Eu me lembro na minha adolescência também, um período muito difícil nós estávamos vivendo em casa. Aí meu pai disse: eu vou procurar Deus. E ele foi em algum lugar do reino de Deus. E ele voltou indignado. Ele disse, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ele disse: como é que uma pessoa com tanta dificuldade na vida e precisando de tanta ajuda, escuta de um homem lá da frente: tudo que você tem no seu bolso, confie no Senhor e traga ao altar do Senhor. Quem tem R$1.000 aqui, por favor, levante a mão e traga aqui. E foi baixando. 1.500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo. E se você tem o vale transporte, traga. Era exatamente o que meu pai tinha no bolso. 2 vale transporte, passear. Você lembra disso? Vale transporte.
E ele disse, se eu der isso aqui, eu volto como para casa. A promessa era, Deus vai te dar em dobro. Se você der, Deus vai te dar em dobro. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. É uma espécie de pirâmide evangélica. Né? Mas você investir, você vai crescer. Isso não é o evangelho. Não é e nunca foi. Isso começou a se multiplicar no Brasil, obviamente sendo encabeçado por Edir Macedo, que é um herege de ponta, ladeado do seu cunhado, R.R. Soares, e o outro que é da família também, o boiadeiro. O boiadeiro lá, como é o nome dele? Valdomiro Santiago. Quem é Raimundo Cruz, sabe? Tem outra, Raimundo, não sei quem é, não conheço não. Eu não ando por essas quebradas não, tudo sabe. É lá de Palmares, esse daí. E tem um monte que começou a aparecer, e então esse movimento foi se alastrando, né? E da mesma forma, ele penetrou em igrejas históricas. Chamaram para pregar certa vez numa igreja, e antes da pregação tinha um momento da unção com óleo, e o pastor disse, toma, pastor, você vai ungir eu? Ungir quem? Ungir todo mundo aí. Quem quiser vir, e pô, vai trazer peças de roupa, identidade, CPF, não vou ungir não. Você não crê não, pastor? Não. Porque não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que o crente enfermo é ungido com óleo e ele, pela oração da fé, é curado. Quantos desses recebem esse negócio melado na testa aí e voltam do mesmo jeito? Onde é que está a verdade disso? Não está. Não tem verdade nisso. Então, muitos se embaraçam com isso. Isso não é o evangelho. Segunda coisa, irmãos, o evangelho não é a promessa de cura para todas as enfermidades. Paulo tinha enfermidade. Timóteo tinha um problema no estômago, um problema sério. E era um pastor fiel. Nós observamos vários personagens das Escrituras que adoeceram, crentes, fiéis a Deus. Então, quando se diz, se você crê, você vai ser curado. Mas se você não for curado, das duas, uma. Ou você não é crente e não crê, ou você tem demônio. Tem um encosto em você e a gente precisa fazer uma campanha. Pegue o carnê, pague, Deus vai abençoar você. Também é outro, maldição hereditária. E tem uma turma de crente acreditando nisso também. Não porque o meu pai, ele era alcoólatra, e a maldição caiu sobre mim, e eu fiquei alcoólatra também, né? E vai passando de geração em geração. A gente vai fazer o quê? Tem que quebrar a maldição. Não. O evangelho quebra todas as maldições de pecado. O evangelho quebra todas as maldições. Agora, muitas coisas que de fato nós aprendemos com os nossos pais. De fato nós aprendemos. Né? Salomão aprendeu a ter muitas mulheres com quem? O pai. O pai. Então há muitos comportamentos que são aprendidos. Não existe maldição hereditária. Então, quando nós lemos, por exemplo, Isaías 53:4, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, esse texto é usado. Então, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nós não podemos ficar doentes. Nós não podemos. Aí um pregador desse da prosperidade vai para a televisão dizendo que se você crê, você não vai ficar doente. Aí na outra semana você liga para assistir a televisão, o pregador não está porque está gripado. Eu me lembro de uma vez, numa época dessa, antes da pandemia, não é aquelas pulseiras magnéticas que o povo começou a vender, aquele negócio? Não, se você usar isso aqui, pastor, e uns clientes me vendendo, se o senhor usar isso aqui, a sua saúde, olha. Isso é conversa, meu. Pastor. Tem umas ondas magnéticas que vão entrar no seu corpo. Não, meu irmão, isso é demônio, meu irmão. Não quero não isso, não. Não, pastor. Aí teve uma vez querendo me vender, um obreiro, né, do Senhor, pastor, olha, eu garanto, viu? Daqui a pouco ele vira e começa a tossir, espirrar. Eu digo, tu tá com o quê, varão? Não, estou um pouco doente. Eu digo, nem te curou, como vai me curar? Os homens gostam dessas superstições, né? Gostam de buscar essas coisas. Isso não é evangelho. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, a aplicação direta disso no contexto salvador é que ele
nos salva e isso tem um ponto final, que é a nossa glorificação, que estaremos absolutamente libertos de tudo, todos os efeitos do pecado. De todos os efeitos do pecado. Não quer dizer que os crentes não terão mais enfermidades, ou você vai ficar na frente do espelho olhando para você dizendo assim, está repreendida a enfermidade no nome de Jesus. O tempo todo você vai ficar falando isso e ela continua lá. Já tentou olhar no espelho e dizer assim, pobreza, está repreendida no nome de Jesus. Aconteceu alguma coisa? Vai trabalhar não? Não acontece. Porque o evangelho não é um passe de mágica, não é bruxaria. Não é? Não é bruxaria. Aí o camarada desse, hoje eu vou soltar o verbo, um camarada desse, dizendo que se a pessoa crê, Deus faz ela prosperar, pede dinheiro na televisão, e ele não crê não? E Deus manda não? Sem ele pedir? Por que ele não crê? Não, eu creio que Deus vai mandar sem eu pedir. Eu creio. George Miller fez isso. Nós vamos abrir os orfanatos e o propósito do meu coração é nunca pedir. Eu nunca irei pedir. E ele nunca pediu um centavo. Construíram o primeiro prédio, o segundo prédio, o terceiro prédio. Teve uma época que tinham 2.000 crianças, irmãos, nos orfanatos. Sem ele pedir R$1. E as histórias são muitas. E carroça de leite que quebrava na frente do orfanato, com pão na carroça e alimentava os meninos. Os milagres eram abundantes na vida daquele irmão. E quando acontecia que o povo chamava deslumbrado, pastor, chegou a comida, ele só dava um sorriso e dizia assim, para que haja um milagre é necessário a necessidade, meus irmãos. A gente orou e Deus respondeu. Agora, por que esses que dizem que Deus abençoa tanto e se um crente não for próspero ou for saudável absolutamente, ele não crê? E por que esse que prega não crê sem pedir o dinheiro do povo? E os incautos vão caindo nesse engano. Crentes, às vezes, dentro de igrejas históricas. Eu amo demais a minha igreja, mas eu pago o carnê da R.S. Soares. Eu contribuo com ele. Eu contribuo com... que tinha bigode, agora não tem mais. Vou nem falar o nome dele, porque está processando todo mundo, vai que ele vê meu vídeo aí no YouTube. Eu contribuo. Então, não está entendendo que não é o evangelho. Não é o evangelho. Uma outra coisa, irmãos, é que o evangelho não é garantia de termos tranquilidade nessa vida. Então a gente não pode evangelizar alguém dizendo assim, olha, se você crê em Jesus, vai ser uma paz tão grande na tua vida. A gente vê o contrário, né? O nobre desse diz, eu escuto o bichinho, pastor, depois que eu virei crente, agora o negócio apertou. Eu não sei o que é isso não, pastor, tá dando tudo para trás, viu? Tá dando tudo. Eu ganhava dinheiro, não estou ganhando nada. O que é isso, pastor, que está acontecendo? A gente vê o contrário, né? Deus provando os irmãos. Então, nunca diga isso. A paz que a Bíblia nos fala é paz com Deus. Nós não estamos mais em estado de inimizade com Deus quando nós cremos no Evangelho da Graça. Mas paz nessa vida nós não temos garantia nenhuma. Se Deus trouxer, é bênção. Mas para muitos ele não traz. Ele não traz. Abra sua Bíblia no Salmo 88. Vamos ver o que esse irmão nos diz aqui, no Salmo 88. Quando a gente fala disso, o Evangelho não é uma garantia de tranquilidade, né? Essa promessa de tranquilidade não é uma promessa cristã. É uma promessa do estoicismo, é uma vertente filosófica antiga. Então, eles buscavam a paz a todo custo. Então, eles treinavam a mente deles para não se escandalizar com nada, não se alvoroçar com nada, e o mundo pode desabar, você fica ali sereno. O Evangelho não nos ensina isso. Mas existem aqueles também que vão ensinar a paz interior. A paz interior. Então, aqui é colar, a gente vai ver crente que vai fazer yoga. Buscando paz, orar ele não ora, mas a yoga ele vai procurar. Aí senta lá, cruza as perninhas, né, faz aquele negocinho na mãozinha e fica... Cruza perto de mim, pergunta, o que é que tu tem, rapaz? Tá fazendo essas outras?
On, né? Você sabe, né, Mário? É, pai. Tá vendo? É assim que a gente vai pegando. Você sabe. Foi lá atrás, né? Ah, meditação transcendental e tal, essas coisas. Vale do Amanhecer, você foi no Vale do Amanhecer? Não, nunca foi, não. Certo. Qual foi? Muito bem. Hã? Nem sei se existe aquilo. Veja o Salmo 88, veja o que esse irmão diz. Preste atenção no que esse irmão diz, viu? Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Pegue a tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Estou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e me levanto e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Cadê o final feliz? Como é que você pode dizer? Você veja, isso aqui é um salmo inspirado. E você não tem nenhuma repreensão do Senhor à perturbação desse crente. E também não tem consolação. Tem silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Será que Deus não estava ouvindo? Estava, porque foi ele que inspirou, né? Foi ele que inspirou essa oração. Quando a gente pensa nisso, mas a gente pensa que Deus guiou o autor a escrever este salmo. E onde está a tranquilidade deste homem crente? Tranquilidade interior. Está no seu Deus, apenas no seu Deus. Porque o seu espírito está perturbado. Mas no primeiro versículo ele diz: Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Ele confia no Deus que lhe salve, por isso ele lhe busca. Mas não tinha paz interior naquele tempo e não tinha paz exterior também. Então o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. A gente precisa também saber, irmãos, que o evangelho não é uma mensagem de como o homem pode se salvar. E aqui eu vou tocar num ponto importante. Um evento histórico chamado Concílio de Trento, ocorrido na década de 40 do século XVI. Foi uma resposta à reforma. O Concílio de Trento foi um documento da Contra-Reforma. E um dos pontos do Concílio de Trento era que o homem poderia conquistar sua própria salvação por meio dos sacramentos da igreja. Percebe como o arminianismo está próximo do catolicismo romano? E não é apenas uma questão de entendimento diferente. Esta é a doutrina católica romana. É a doutrina católica romana.
Percebe que essa não é a mensagem da Reforma Protestante. Claro que os esquisitos no nosso tempo são os que dizem que Deus é quem salva e Deus é quem elege. Os esquisitos são esses. Mas essa foi a mensagem desde o início. Este é o Evangelho. Não é só a mensagem da Reforma. É que este é o Evangelho. O homem não pode se salvar. Não pode. Ao mesmo tempo dizer, como os antigos diziam, né? E como os arminianos vieram afirmar depois, que existe uma tal de graça preveniente, que Deus cerca o homem caído, incapaz de se salvar, cerca ele da sua graça. Então, quando Deus cerca, dá a ele a capacidade de escolher ou não. E ele pode escolher não e ser perdido. Isso não é bíblico, irmão. Onde está isso nas Escrituras? Em lugar nenhum. A Escritura vai dizer que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, esse não é o Evangelho. Mas dentro das igrejas, as igrejas estão abarrotadas, dizendo, as pessoas estão dizendo, eu estou lutando pela minha salvação. Eu tenho que fazer por onde me salvar. Porque se eu não fizer isso, eu não vou me salvar. Eles estão enganados, isso não é o Evangelho. Isso é uma tolice romana, uma tolice católica romana. A gente precisa entender que isso não é o Evangelho de jeito nenhum. O Evangelho também não é o cultivo de boas obras, que está ligado a isso, né? Essa ideia de que a salvação é adquirida por boas obras é espiritismo. Não é Evangelho. Você vai fazendo boas obras, para então na próxima encarnação você ter uma encarnação melhorzinha. Né? E assim vai acontecendo também no hinduísmo, no budismo, até você chegar a um estado de luz. Então você vai se auto-remindo através das suas boas obras. E onde está Cristo? Em lugar nenhum. O homem salva a si mesmo nesse tipo de pensamento. Mas existe muito esse tipo de mensagem dentro das igrejas. Houve uma época que crentes eram disciplinados nas igrejas porque tomavam Coca-Cola. Me lembro disso ainda. Uma mulher morava na minha rua que a igreja dela disciplinou ela porque ela comeu pimenta. Eu perguntei à minha mãe, por quê, mãe? O que tem a ver? Isso não é porque, sei lá, um crente quando come pimenta, o Espírito Santo sai dele. Eu não entendi até hoje a ligação. Às vezes eu fico pensando, mas por quê? Pô, besta sou eu, né, que fico pensando essas coisas, né? E tem a pessoa comer pimenta com o Espírito Santo sair de dentro dele. Isso, esse tipo de pensamento que você conquista através do que você faz, isso não é evangelho, isso é espiritismo. É o que diz o espiritismo. Mas a gente vê essas pessoas que estão nessas igrejas, enfurnadas nessas igrejas, pensando dessa forma, pregando dessa forma, e a gente está dizendo assim, são nossos irmãos. Da mesma forma com os católicos, um bocado de protestantes, pastores reformados estão dizendo nossos irmãos católicos. Irmãos estão com medo de dizer a verdade, porque estão traindo toda a história do protestantismo e traindo o que está nas escrituras. Não são irmãos. Não são irmãos. Irmão é aquele que professa a fé no Evangelho de Cristo, que ele revelou na sua palavra. Então, professa a mesma fé, crê no mesmo batismo, na mesma trindade, na mesma escritura, na mesma forma de salvação, que o homem não pode fazer nada, então é meu irmão. Então é meu irmão. Né? Acho que eu já contei para vocês essa história, de um exame que a gente vai fazer um candidato ao pastorado, que no meio da fala dele, na defesa do seu trabalho, ele disse assim, o homem pode... O homem pode perder a sua salvação. Eu disse, meu irmão, você tirou isso da onde? Ele disse, está aqui, pastor. Mas foi sincero, né? É porque da Bíblia não foi. Não tem, foi daqui, pastor. Da minha cabeça. Eu digo, muito bem. Você está indo no canal, agora você está aprumado na doutrina. Deus te livre dos quintos. Meu Deus. A partir da década de, se não me falha a memória, 60, 70, nós tivemos um grande movimento na América Latina, principalmente, entre os evangélicos. Em 1974, houve uma resposta importante para isso.
que foi Lausanne. A teologia da libertação é um ramo da teologia católico-romana que vai basicamente resumir o evangelho ao cuidado com os pobres. O evangelho é o cuidado com os pobres. E há uma vertente gospel da teologia da libertação, que é a conhecida teologia da missão integral. A integralidade da missão. Então, nós vamos abrir ONGs, nós vamos ajudar os pobres, conseguir roupa, cuidar das pessoas nas enchentes, e vamos trabalhar. Cuidado com os que precisam não é um problema, não é um problema isso. Isso faz parte da dinâmica da nossa fé. O problema é o lugar que se dá a isso. Substituindo a missão da igreja por isso. A missão da igreja é pregar o evangelho. Esta é a missão. Esta é a missão. Mas pregando o evangelho, indo pregar o evangelho, nós vamos ajudar pessoas de várias formas. Mas cuidar dos necessitados não é o cumprimento da missão. Porque os espíritas cuidam, os católicos cuidam, as pessoas cuidam, ateus cuidam. Então, isso não é o cumprimento da missão. O que é a missão? Qual é o foco da missão? A primeira coisa, na missão da igreja, a igreja tem que glorificar a Deus. Isso inclui a sua adoração. É missão da igreja adorar e glorificar a Deus. Esse é o ponto primário da missão. Segundo ponto da missão, proclamar o evangelho a toda criatura. É assim que a igreja proclama a missão. Então, quando alguém diz, não, vamos parar de plantar igrejas e vamos fazer trabalhos sociais. Precisamos fazer mais trabalhos sociais. Isso é uma traição ao evangelho. Porque não é isso que o evangelho nos ensina. Tenhamos cuidado com isso, irmãos, porque a teologia da missão integral, bem como a teologia da libertação, são braços do marxismo na teologia cristã. A base é toda marxista. Não tem teologia, tem marxismo. Tem luta de classes. E isso tem penetrado dentro das igrejas. O evangelho também não é dizer aos homens apenas que Deus é amor. Vem cá, eu quero pegar o evangelho para você. Você sabia que Deus lhe ama? Olha, Jesus te ama tanto, Vici. Tu nem sabe quanto Jesus te ama. Chegou, me arrepio aqui, Jesus te ama. Muito crente fazendo isso, né? Aí chora, né? Jesus te ama tanto. Eu vi, tu entrando na igreja, se convertendo. Não, isso não é isso só, irmãos. O evangelho o homem é terrivelmente pecador. Não pode se salvar. Ele está condenado. Não pode fazer nada por isso. Cristo morre para salvar esse pecador, substituindo esse pecador, justificando-o e reconciliando-o com Deus. Isso é o evangelho. Não há problema em dizer que Cristo ama o pecador. A gente não sabe quais, porque não sabemos quais são os eleitos, né? Mas nós precisamos dizer qual é a má notícia, para dizer qual é a boa. Porque todo mundo quer ouvir que Jesus é amor, né? Jesus te ama, coisa boa, todos nós. Ele ama todos nós, né? Só digo logo isso. Mas quando você diz qual é a realidade do homem, debaixo da condenação de Deus, e você fala do amor de Deus pelo pecador, então agora o amor, essa parte da mensagem, ela tem um peso totalmente diferente, irmão. E por que Deus me ama se eu sou tão terrível desse jeito? Aí faz sentido para o pecador. Então a gente tem que ter cuidado com essa frase. Uma outra frase, quando as pessoas vão evangelizar, eu fico me lembrando, quando eu vou preparando os estudos, eu me lembrando dos vários impactos evangelísticos que eu participei. E as pessoas dizendo assim, Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Quero. Uma alma para Cristo, irmãos. Irmãos. Ou assim, fulano, pastor, é amigo do evangelho. O que é amigo do evangelho? O que é amigo do evangelho? Não, ele não é crente, mas ele é amigo do evangelho. Não, irmãos. Ou é amigo de Deus ou é inimigo. Amigo de Deus é aquele que é filho, salvo pela graça. Não foi, pode até simpatizar. De uma teologia do Novo Testamento a respeito. Isso me dói também, porque eu tenho parentes e amigos que estão nessa condição.
mas é o que a Escritura diz, eu não posso mudar o que a Escritura está dizendo. Né? Então, Da paternidade de Deus. então Quando nós pensamos sobre quando você começa a pregar uma qualquer pessoa, aspecto Jesus quer ser seu amigo, das relações, pensar um de culto todas as dos amigos relações. do Evangelho. Então é a partir dessa relação entre pai e filho Vamos ter um que culto nós, dos amigos Pai do Celestial e Evangelho. seu Aí Filho vem Jesus. todo mundo, né? Vem um bocado ímpio, amigos do Evangelho. Amigo do Evangelho é o que crê. É o que crê. Amigo anda junto, né? Estava com saudade das suas perguntas já. E agora você fala. Ah, não, Patrícia? Meus irmãos, nós vamos ler Mateus 4, de 1 a 11. Quer não. Não quer não. É igual um professor meu de seminário, que ele estava andando pela rua, uma cigana parou ele. Falei, moço, eu posso ler sua mão? Ele disse, pode. Então, ela está dizendo aqui a sua história, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele ficou para certo. Agora eu posso ler a sua? Ela disse, o senhor sabe ler? Eu falei, sei. Me dê sua mão. Ela deu toda desconfiada, né? E puxando, ele disse, não, fica aqui. Aqui diz que a senhora é pecadora. E a senhora está num estado terrível de afastamento de Deus. E ela puxando, ele puxa, não, que eu estou lendo sua mão. A senhora precisa de Cristo como seu Salvador, viu? E a senhora deve crer hoje. E o Senhor está lhe chamando hoje. E ela puxando, ela falou, a senhora não crê, não? Eu sei ler, irmão? Ela disse, não, mas esse tipo de leitura eu não quero, não. Eu disse, então, tudo bem. Né? Então, até tem igrejas usando esses artifícios, né? Igrejas que saem, vão para a praça, tarde do abraço. Posso lhe dar um abraço? Pode, dá um abraço. Aí chora, né? Jesus lhe ama. A flor, né? Toma a flor. Tem, né? É. Então tem. A gente precisa entender como a Escritura apresenta o Evangelho ao pecador e o que é o Evangelho. O Evangelho também não é, irmãos, as boas novas não são o viver corretamente. O Evangelho não é você viver corretamente. Então eu sou uma pessoa séria, então eu tenho o Evangelho. Não é o Evangelho, né, Patrícia? Como é, Patrícia? Tô saudade também das suas perguntas. Não, da sua também. Pronto. É outra coisa, né? Exatamente. Não, fez certo. Existe um movimento que aconteceu, né, recentemente, chamado movimento ecumênico. O movimento ecumênico foi a tentativa de reconciliação dos católicos com protestantes, né, para romanizar os protestantes, diga-se de passagem. Então, essa ideia aí de nosso Deus é o mesmo. Porque vocês pregam a Trindade, nós pregamos, né? Porque a Bíblia de vocês tem uns a menos, mas tem na nossa de vocês. Então, nosso Deus é um só. Não é. A Igreja Católica é uma entidade pagã. Nós não temos nada a ver com eles. Temos doutrinários. Nada a ver. Não são irmãos. E aí isso vai se propagar para outras religiões, né? O movimento ecumênico. Você tem, por exemplo, a maçonaria. Né? Vai ter o grande arquiteto do universo, Gadu. Quem é Gadu? Gadu é Alá, Gadu é Yahvé, Gadu é Jesus, Gadu é Krishna, Gadu é Buda, Gadu é Brahma, Vishnu, Shiva. Qualquer Deus é Gadu. Todos estão em Gadu. Então, você tem ali um movimento ecumênico fortíssimo. Então, esse movimento vai se propagando na nossa cultura. Porque Deus é um só, né? Eu falei em toda a igreja. É exatamente essa resposta. Não é bem assim, né? Porque, por exemplo, o Deus que eu creio e prego
Ele é um Deus que ama. Alá não ama. Você não vai encontrar no Corão que Alá é um Deus de amor. Então Alá não pode ser Yahvé. Alá não pode ser Yahvé. Né? Yahvé não pode ser Moloque e exigir que os pais sacrificassem seus filhos no fogo. Deus proíbe isso. Na verdade, só é você ler o Antigo Testamento, que eu acho que a resposta para essa questão que a Patrícia levantou é você ler o Antigo Testamento. Deus se opondo aos outros deuses. Em todo o Antigo Testamento. Repreendendo o povo, porque o povo ia para a idolatria, ou prevenindo o povo a não ir para a idolatria. Então Deus está dizendo, eu não sou esses deuses. Eu sou Yahvé. Vocês precisam crer em mim, sim, né? Irmão Luciano. Pregou para ele, nós. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Uhum. Pronto, isso é bonito, né? Também. Todos nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. Tem que receber o filho para ser filho de Deus. Né? Então, se eu entendo que muitas dessas pessoas estão dizendo, eu entendo o que elas querem dizer no sentido que a gente veio do mesmo tronco criador, vamos dizer assim, né? Somos vindos de um criador. Então somos uma raça, a raça humana. Está certo. Mas do ponto de vista relacional, não está, porque eu só posso ter uma relação com Deus por meio de Cristo. Né? Eu me lembro que na adolescência nós tínhamos um grupo de evangelização nas escolas, né, do bairro ali de Casa Amarela, em Recife, e um dos nossos colegas, né, do grupo, ele era um evangelista nato, impressionante, André, o nome dele. Ainda é. Ele entrou numa roda de jovens assim que estavam na hora do intervalo e eu estava do lado vendo como ele ia fazer. Aí ele disse assim: vocês são filhos de Deus? Aí todos disseram: sim, somos. Aí ele disse assim: vocês conhecem o pai de vocês? Aí todos se calaram. Como vocês são filhos sem conhecer o pai? Vocês acham que, como filhos, vocês deveriam obedecer o pai de vocês? Eu, sim. Então, ele abriu a Bíblia e começou a pregar. Ele fazia isso não só com esse recurso, mas ele fazia em qualquer lugar. Eu vi ele pregando dentro de uma feira, várias vezes. Dentro de ônibus, dentro de metrô. Né? Então ele tinha uma facilidade de atrair o olhar das pessoas para ouvi-lo, que é impressionante. Tem pessoas que têm esse tipo de dom. Né? Então, essa fala, todos somos filhos de Deus, se a pessoa está dizendo no sentido da criação, ok, há uma coerência nisso, mas a gente precisa corrigir. Mas, na maioria das vezes, dizendo assim, não, Deus é meu pai, ele me ama, ele não vai fazer, ele não vai me punir. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Então, é preciso estar atento a isso. São criaturas. São criaturas. Mas aí aqui vai entrar já uma aplicação evangelística. Quando a gente estiver evangelizando, a gente tem que ter cuidado para a gente não travar em pequenas frases erradas. Porque em vez de a gente evangelizar, a gente vai estar ensinando teologia. Não, olha, porque veja só, porque a soteriologia vai dizer diferente do que você está dizendo. Não sei o que é soteriologia. Então, você pega os pontos chaves. Então, se for necessário você ignorar alguma frase, você ignora. E você vai para o cerne da questão. Então, muitos crentes acabam não evangelizando porque eles querem debater teologia com ímpio. Já aí vai brigar. Né?
Então, vocês se lembram daquele caso do pastor lá do Reino de Deus, que chutou a santa, teve que ir embora para a Argentina, porque senão ele ia morrer no Brasil, né? Porque ele queria mostrar que nós éramos contra a idolatria, os evangélicos eram contra a idolatria. Mas é desse jeito que mostra? Não é desse jeito. Então, às vezes, a gente pode fazer a mesma coisa, chutar o ídolo do outro e perder o ouvinte. Chega lá chutando tudo, que eu sou João Batista, e chamando logo todo mundo de raça de víbora. Ele não quer nem saber. Comigo assim, eu sou sincero. Né? Tem um crente assim, né? Eu sou sincero. Tem papo na língua, não. Eu chego lá e, né, e vou dar ali mesmo. Não quero nem saber. Não é assim. É claro que existem ímpios, né? E eles vão até se prontificar para ouvir, mas para desafiar. Nós vemos isso nas Escrituras. Vemos isso com os fariseus, né, com os religiosos, com os escribas, que confrontavam Jesus. E Jesus não fugia do confronto, não. Mas você observa que a intenção de Jesus era sempre apresentar a verdade da Escritura. Ele nunca se desesperava, né? Ele nunca chegava, você quer o que você quer aqui? Quer o quê? Quer brigar? Ele não fazia isso. Então, o discurso, ele sabia que ia atingir os outros. Então, se você está evangelizando uma pessoa e tem várias ao redor, e aquela pessoa quer desfazer o que você está dizendo, você continua pregando que as outras estão ouvindo. Então, o crente precisa ser estratégico. Precisa ser estratégico, né? Ok, irmãos? Então vamos avançar um pouco. Vamos abrir as escrituras lá em Isaías 52, versículo 7. O profeta Isaías começa a usar o termo boas novas, que é o significado da palavra evangelho, né? Isaías 52, 7. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. E isso tem um sentido no hebraico, isso tem um sentido no grego, isso tem um sentido que era usado pelo Império Romano na época que Jesus estava encarnado entre os homens em Israel, na época de Paulo. Então, quando Paulo fala de evangelho, ele está falando algo que os romanos entendiam como uma boa nova ligada a um pronunciamento do imperador, do rei. Mas que Isaías já falava outra coisa, né? Então a gente tem que ter cuidado também para não dizer meramente assim, Paulo apenas está fazendo um contraponto ao entendimento romano. Paulo está trabalhando com Isaías, em primeiro lugar. Porque Isaías fala disso. Veja, versículo 7 do capítulo 52. Vamos ler juntos? Veja que interessante. A gente tem aqui o termo boas novas ligado à paz, ligado a reino, né? Por isso Jesus vai falar várias vezes, o reino de Deus é chegado. Paz seja convosco. Porque a paz e o reino estão ligados a boas novas. De fato, quando nós fazemos essa leitura, da forma que Jesus usava o termo boas novas, com a forma que o Império Romano usava, por outro lado, nós não podemos descartar isso, porque boas novas, de fato, são boas notícias ligadas a um contexto de realeza. Porque lá em Isaías, no texto que nós lemos, 52:7, está ligado a reino de Deus. São boas notícias para a instalação de um reino. Então tem um sentido político no termo evangelho. Tem um sentido político. E é por isso que a gente tem que entender com calma afirmações, por exemplo, que dizem assim, religião e política não se discute. Entende? Porque o termo evangelho tem uma conotação política. Porque Deus reina e Jesus ensinou a gente a orar, venha o teu reino. Agora, a gente não pode confundir evangelho, no que se refere ao seu teor político, com o que a gente vê aqui. É diferente, né? Então, não é porque alguém diz, não, eu sou evangélico, irmão fulano de tal, vai se candidatar. Então, vamos votar no irmão.
que é irmão, ele é irmão. E eu sei lá o que esse irmão quer? Você saber o que esse irmão quer, né? E a igreja precisa ter consciência disso também. Então, por exemplo, uma igreja poderia se reunir, não no dia de culto, mas poderia se reunir para ouvir um candidato na nave do seu templo, não no dia de culto. O que vocês acham? Questioná-lo. Nossa, moça. Você quer fazer o quê, meu amigo? Você quer fazer o quê? De fato, saber quais são as intenções daquele irmão. Daquele irmão. Mas nossas igrejas não têm maturidade para fazer isso. A maioria delas não tem maturidade. Porque se levantar um e cutucar o outro que é pareia desse, assim, epa, a gente tá aqui para defendê-lo, viu? Mas o cristão pensa na realidade a partir do evangelho. Porque se eu quero que Cristo reine, e se ele é o meu rei, eu não tenho como separar a minha existência hoje temporal da vontade de Deus. Então, se há algo que vai contra a vontade de Deus na minha existência temporal, eu não posso apoiar aquilo. Não posso apoiar esse programa. Porque é contra o evangelho. Então, quando um crente diz assim, não, mas eu tenho que separar, a religião é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Não, não tem que separar. Não separa nada. Não é? Imagine, o pastor vai visitar um casal da igreja, chega lá, tá todos dois quebrando o pau, brigando dentro de casa. Aí o pastor entra, meus irmãos, o que está acontecendo? Não, pastor, casamento é uma coisa e igreja é outra. Na igreja é uma coisa. Agora aqui é outra coisa. Nenhum crente aceita isso, irmão. Nenhum crente aceita isso. Todo crente vai dizer, não, não, não. O evangelho tem que reger vocês. Aí quando a gente fala de política, aí muda. Muda. Não, não. Então a gente pensa no todo por meio do evangelho, porque o evangelho também tem esse sentido político, não ideológico, como a gente vê hoje, mas que Deus reina por meio de Cristo. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, e a gente vai ver aqui o centro, então, do que é o evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Os antigos pensavam isso de modo muito amadurecido, né? Nós estamos tão avançados em tantas coisas, em conhecimento, nós somos muito atrasados ainda. Então, quando nós temos, por exemplo, a queda do Império Romano, início da Idade Média, Agostinho escreve A Cidade de Deus, que é um livro sobre política. E ele está dizendo aos governantes ali qual é a vontade de Deus na sua cidade e como os homens devem observar a vontade de Deus na cidade dele para aplicar na cidade dos homens. Quando a gente chega no século XVI, a gente vai ver Calvino escrevendo as Institutas para um rei, ele dedica a um rei. Tome, é isso que a gente crê. Quando a gente chega no século XVII, a gente vai ver os puritanos 10 anos discutindo sobre doutrina para a Confissão de Westminster, para dizer ao rei e ao povo, é isso que a gente crê. Nós não somos bagunceiros, é nisso que a gente crê. Então, a confissão, quando a gente observa a história da confessionalidade do povo de Deus, ela sempre se manifestou para fora. Não era só algo tímido, que o povo ficava, não, a gente crê nisso aqui. O povo dizia para fora, desde os tempos bíblicos. Porque quando os apóstolos diziam Jesus é Senhor, irmãos, isso era revolucionário. Isso era revolucionário. Como assim? Mas tem um rei, tem um imperador, tem César no trono, e os cristãos dizendo, ok, mas Jesus é o Senhor. Jesus é o rei. Entende que essa era uma proclamação pública. Então, a pregação do verdadeiro evangelho, ela é pública e vai se aplicar a todas as esferas. Mas qual é o centro do evangelho? Vamos lá? 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho, boas novas, aqui é a palavra, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
Por ele também sois salvos. Ou seja, por quem eles são salvos? Pelo Evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, se vocês não creem naquilo que eu ensinei, que é o verdadeiro Evangelho, eles não foram salvos. Ele continua. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto. A morte de Cristo está no centro do Evangelho. Sem a morte de Cristo não tem Evangelho. Não tem Evangelho. Sem o sepultamento e a ressurreição de Jesus, não tem Evangelho. Mas o que é que os liberais, a teologia liberal vai dizer? Jesus não ressuscitou. Isso é um mito. Ele ressuscitou no coração dos discípulos. Parece bem poético, né? No coração dos discípulos, ele ressuscitou. Que coisa linda. Isso destrói o evangelho completamente, irmãos. Destrói. Se algum pastor, algum pregador, alguma igreja disser Jesus não ressuscitou fisicamente, é um falso evangelho. Quando foi que a Europa desabou? Quando ela começou a negar isso. E quando ela começou a negar isso, o islamismo começou a entrar. Hoje tem mais de 20 milhões de islamistas, muito mais de 20 milhões na Europa. Quando o evangelho começou a ser descrito na Europa, então a outras religiosidades começaram a entrar e as igrejas começaram a morrer. Morrer. E tem assim de pastor no nosso meio que não crê nisso aqui, irmãos. Muitos nunca dizem que não creem. Eles chegam no texto e eles pregam como se acreditassem, mas o seu coração não crê. Quando eles estão em rodas de conversas teológicas, eles chamam o povo lá, os bichinhos acreditam nisso ainda. Acreditam nessa fantasia ainda. A igreja deve estar atenta. Porque o herege sempre dá uma pista. O herege sempre dá uma pista. Mesmo que seja na hora da brincadeira. Ele vai escorregar uma hora. Ele vai escorregar. Deus tenha misericórdia de nós, né, e da igreja. Para a gente concluir, irmãos podem ler o material em casa, mas para a gente concluir, eu queria comentar a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. E se vocês estiverem com o material aí no celular, o impresso, está na página 7. O Catecismo, na sua primeira pergunta, que para mim é a pergunta mais linda que existe nesse Catecismo. O Catecismo é belíssimo, mas essa pergunta, ela sintetiza o que é o Evangelho na vida de um salvo. A pergunta diz: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados. Com seu sangue precioso, e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Amém. Maravilhoso, né? Não é só o evangelho que salva, mas o evangelho que santifica, que sustenta, que consola, que alimenta, que dá poder à igreja a enfrentar toda e qualquer situação. Porque pertence ao meu Senhor, de corpo e alma, quer na vida, quer na morte. Não cai nenhum fio de cabelo da minha cabeça sem o seu consentimento. Este é o verdadeiro evangelho da graça de Deus, né? Não podemos misturar o evangelho com os anseios consumidores do nosso tempo. Nós vivemos numa cultura do consumo e muitos ditos cristãos estão buscando o consumo e não o evangelho. Eles vão para a igreja querendo uma palavra, eles não querem o evangelho. Eles vão para a igreja querendo um alívio. Isso é humano, eu concordo. Todos nós desejamos um alívio.
Se a gente está com uma dor de cabeça prolongada, a gente vai tomar um remédio para ter alívio. Mas essa não é a busca pelo Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Deus pode nunca nos dar alívio nessa vida. Termos humanos, termos físicos. Quantos crentes sofrem enfermidades, irmãos? Dores terríveis, constantes. E os médicos dizem, eu não sei como essa mulher aguenta essa dor. Eu não sei como ele aguenta uma dor dessa natureza. Eu não sei como essa criatura está viva ainda. Existem muitos cristãos numa situação como essa, mas certificados de que é a graça de Deus que os sustenta. Martin Lloyd Jones estava doente, quase morrendo. E dizem alguns biógrafos que um grupo de irmãos foi orar por ele para que Deus o curasse. Ele disse, não, irmãos, me deixem ir, encontrar-me com meu Senhor. Eu já sou velho. Eu quero encontrar-me com meu Salvador. Isso é convicção, irmãos, de quem Deus é. Né? Há uma biografia de Martin Lloyd Jones que diz que num culto como esse, semanal, nosso, Lloyd Jones pediu para um irmão orar. Esse irmão estava no primeiro banco. Disse, irmão fulano, vai fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por sua bondade, sua graça e a salvação que nos alcançou. Esse irmão começou a orar fervorosamente. Deus encheu seu coração de alegria. Ele teve um ataque fulminante e partiu diante dos olhos da igreja. A igreja foi impressionada com aquilo. Mas na oração, ele dizia, recebe-me, meu Deus. Recebe-me em teus braços. O crente sabe para onde ele vai, irmãos. Sabe quem é o seu Deus. Sabe que ele está lá nos aguardando. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor para sempre. Esse é o triunfo do Evangelho. Irmãos, querem perguntar alguma coisa? Irmão Oswaldo. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar.